Olá, investidores. Meu nome é João Augusto. Aqui eu falo um canal assim mais sobre opções de milhões. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a bolsa, sobre a possível alta da bolsa ou queda da bolsa e sobre uma questão aí que também pode incomodar bastante, que é a dominância fiscal. O Brasil a gente sabe que a gente paga muito juros, o juros está muito alto, não só a Selic, mas toda a curva, né, de juros. A gente estima que em 2035 a nossa Selic vai estar indo em 13%, que é absurdo, um juros real que o governo não vai conseguir honrar seus compromissos. E aí a gente vai ter que ou fazer um ajuste uma hora, ou vai ter que imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro aí a inflação de 20, 40, 50, 100% no ano, até mesmo, e gera muito estresse aí para a população. O que eu acho, imagino que o Brasil não vai querer seguir esse caminho. É muito difícil, a gente já teve situações piores e foi feito um ajuste fiscal. Diferente de outras épocas e de outros países, é muito mais fácil nós fazermos o nosso ajuste fiscal e aí ter uma trajetória aí de uma dívida mais saudável. É mesmo que a nossa dívida é em real, é um pouquinho mais fácil de controlar, mas dá para continuar aumentando um pouquinho a estabilidade e depois cair, sem nenhum tipo de grande estresse, né? Claro que isso aí vai ter que passar por algumas coisas complicadas, desvinculação talvez do salário mínimo na Previdência, rever alguma questão ali dos Bolsa Família, que isso é difícil, ou a gente pode sempre imprimir dinheiro e pagar essas pessoas via inflação, né? Você paga a dívida via inflação e você reduz aí o salário na veia tanto do trabalhador como do aposentado, porque a inflação vai comer bastante ali e o governo vai ter menos despesas e a arrecadação tende a continuar ali aumentando ali conforme a inflação também, né? Então é uma coisa que termos fiscais, a inflação para o governo é excelente, né? Para o país é horrível, não vem investimento do exterior. Para a empresa é mais difícil se programar, pode ter oportunidades, só vai sobrar as fortes, né? Vai ter uma produção muito menor, o PIB provavelmente vai crescer menos. Questão de quem está financiando também muito mais complicado. Tá bom, agora vamos falar, né? Esquecer a dominância fiscal, falar sobre a alta da bolsa. A gente vê poucas instituições ali financeiras na nossa bolsa, grandes fundos multimercados, essas coisas, instituição financeira, não, fundos multimercados, fundos de ações e tudo mais, eles estão lá com o mínimo que eles podem ter na bolsa. Fundos de ações é 70%, fundo multimercado pode ter bem menos. Eles movimentam muito. Os estrangeiros só vão entrar mesmo se tiver fluxo, se tiver algo mais estável e também se for algum fundo quantitativo, que tem muito operando lá, que aí vem na tendência, vem assimetrias e tudo mais, né? Então é mais especulativo, que eu acho que foi isso muito que aconteceu, tá? Porque a nossa bolsa subiu, mas o IFIX nada, tá? Ficou parado, assim, tipo, subiu, né? Mas subiu os dividendos praticamente, então subiu metade do que o Bovespa e ele tem uns fundos de imobiliários largados mesmo, que estão pagando uma rentabilidade muito, muito boa. Um valor patrimonial também lá embaixo, né? E mais tranquilo do que empresas, né? Agora, a gente sempre fala daquele Tesouro IPCA+. Eu comprei um pouco, né? Tem um tanto lá da minha carteira, vamos supor uns 13, 14%. E uma das teses é que se a bolsa subir, vai ser talvez com uma virada aí da questão do poder, né? Uma mudança de poder, e aí vai fazer o ajuste fiscal. Olha, se vir, vai abaixo de 5% essa taxa de IPCA+, provavelmente, tá? Como era normal, na época do Lula chegou 5,5%, agora que subiu 7,2%. E subiu 7% mais ou menos, agora chegou a subir até 7,5%, se eu não me engano. Ele subiu por um motivo, né? Porque os investidores têm medo de aplicar ali o dinheiro por causa, principalmente, de uma dominância fiscal. Que aí eu vou explicar o que pode acontecer numa dominância fiscal. Aí aquele teu dinheiro vira pó, né? Tá? Mas o que aconteceria, tá? Essa questão, claro que é um título ele vai provavelmente ser honrado, muita chance de ser honrado. A questão é que se tiver uma inflação de 50%, você vai ganhar o teu 6,5 mais 50,
Só que isso aí vai virar tudo imposto. Então, muito complicado. E outra, pode mudar a moeda, né? Muito tempo, muito tempo. Isso aqui é mesmo para marcação no mercado. Aqui é um exemplo que eu fiz quando eu estava 7,2%, coloquei a inflação média 6%, né? Olha, se tivesse uma alternância de poder e tivesse um mínimo ajuste fiscal ali, uma coisinha bem tranquila, bem pequena, eu imagino que essa taxa aí vai cair para baixo dos 5%. Então, em 2 anos, pum, rentabilidade de 227%. Você não vai subir isso, tá? Muito difícil, muito difícil. Estimo que tem aí uns 45% de chance de acontecer isso aí, de uma alternância de poder, que vai se preocupar com o fiscal. Não estou falando se é bom ou ruim para o país, esquece. Estou falando para o investimento em si, tá? Se o mercado entender que vai ter algum ajuste fiscal, bom, caiu essa taxa, vamos chegar a 5, 4,9, talvez por cento, IPCA mais 4,9, tá? É tranquilo acontecer isso. Bom, 227%. Beleza, você triplica teu patrimônio, né? Então você tem 100 mil, vira 300 mil. E aí, se você tivesse vendido em bolsa, ela não vai subir isso. Dificilmente o BOVA11 vai subir 227% nessas condições de um título público IPCA mais 5. Eu imagino que vai subir 60%, tá? E olhe lá, né? Talvez nem suba isso. Se ficar a taxa IPCA mais 5. Não tem como saber, né? Tem muita variável, tem muita exportadora que não vê, que não calcula sobre IPCA mais, queira ou não queira, a lucratividade, às vezes, de alguns setores, como o banco, ela não vai aumentar, talvez até diminua um pouco, né, no longo prazo, porque eles têm aplicado, seguradoras, por exemplo, também, que se a Selic cair muito. Agora, se a Selic cair 12%, não vai ficar IPCA mais 7. Vai cair para um IPCA mais 6, tá? Vai, isso aqui, essa taxa tem, se cair, se a taxa Selic começar a cair, isso aqui vai cair, tá? Isso aqui é um fato. E a bolsa vai subir. Né? Não sei quanto, talvez bem pouco, mas vai subir. Pouco, eu digo, para 190, né? Se a Selic for a 13, 12, é pouco, tá? É muito pouco. Porque isso aqui sobe mais, isso aqui sobe agressivo. Então, esse é um dos primeiros contextos, um dos primeiros cenários. Segundo cenário, seria uma coisa mais estável, continua o governo sobe ali, o dólar vai a 6,30, aí o governo resolve fazer um pequeno ajuste fiscal, nossa taxa cai ali para IPCA mais 5,5%, não vamos imprimir moeda, isso aqui vai ter que cair, tá? Porque a nossa Selic vai começar a cair 13%, 12%, 11%, 10% talvez, pode ser que aconteça, só não pode continuar aí é, essa questão de ir para cima a dívida, tá? Aí realmente acontece, a nossa bolsa melhora também, tudo mais. Segundo cenário, terceiro cenário, caos total. É, eu acredito que esse cenário de caos total, tá, pode ocasionar diversas coisas, tá? E pode ser ocasionado por outras complicações também. Se a gente pensar aqui na nossa dívida, né, a gente está com a dívida bruta em torno de 79%. Se continuar na mesma forma, com essa taxa alta e tudo mais, prevê que em 2030 chegue a 100, um pouquinho mais de 100%, 101%. É muita coisa e a gente não tem isso, tá? Não tem como fazer isso. Ah, mas os Estados Unidos pagam mais. É diferente o contexto deles. Eles são países mais fortes, eles têm uma dívida menor. 3% eles conseguem colocar, que a inflação é 2%, e eles crescem isso. Obviamente, eles estão gastando muito, isso é complicado, né? Se tiver uma crise lá, de dúvida sobre a dívida vai ser muito, muito forte, mas a nossa dívida ela tem um grau de subir muito rápido. Então pode chegar a 100%, mas daqui em 5 anos, e daí mais 5 anos, pode chegar a 150%, e é impagável pelos nossos juros, né? Então tem que fazer um ajuste fiscal de alguma forma, né? Ou vai ser na força, por meio de inflação, ou vai ser por meio de algum ajuste que pode ser pequeno, que já vai funcionar um pouquinho e já tem chance de cair mesmo mantendo o governo, né? Que não seja tão fiscalista, mas já pode cair para 5,5%, 5%, só cortando alguns gastos. Não é tão péssimo assim como teve lá, acho que a Bolívia, que teve que cortar 30% dos gastos ali correntes, coisa bem absurda, né? Mas o nosso não chega nem perto disso. Então tá. O segundo cenário é o caos total. Caos total pode ser gerado
de uma das formas assim, vamos lá, manteve o poder, não teve ajuste fiscal, ou até mudou o poder, mas está começando uma crise mundial, tudo, então os commodities vão para baixo. Não estou nem falando do alimento, que a soja já está lá no mínimo, né? Claro que tem outros cafés, essas coisas que estão bom, mas a soja não está pagando. Tipo, quem arrenda a terra já não está tirando custo, sabe? Então, muito complicado isso. Quem aluga, né, no caso, a terra. Então, se pensar assim nessa crise econômica ali, minério caindo bastante, petróleo caindo bastante, para o Brasil vai complicar bastante. Então pode fazer com que o nosso PIB caia ali, -3%, -4%, que não ande o ajuste. E aí sim, em relação ao PIB, nossa dívida explode, vai a 90%, 95%, né, por cento. Lembrando que o maior percentual de dívida bruta foi ali na pandemia, porque teve, além de aumentar a dívida, teve a queda do PIB, né? Isso faz com que a dívida em relação ao PIB aumente, né? Então, pode ser que aconteça isso. Então, mas e foi o que aconteceu ali em 2015, 2016. Naquela época a gente conseguiu segurar, né? Subiu ali a Selic, mas a 14%, mas a nossa inflação estava 13%, então estava dando 1%. Então não valia a pena, diferente de agora, que é 15% a inflação a 3,5%, né? Então o governo tem que pagar muito. Tá, isso é um dos fatos, isso aí pode acelerar essa questão. E aí, nesse caso, eu acho que a bolsa não subiria, né? Apesar de entrar em dominância fiscal, não subiria tão agressivamente. Quando você entra em dominância fiscal, a inflação é muito alta, 20, 30, 40, 50% ao ano, e faz com que as pessoas não vão querer mais colocar em renda fixa, não vão ter mais dinheiro público, essas coisas, né? Colocar em tesouro direto, nem para empréstimo também. Isso vai jogar esse dinheiro para outros lugares. Talvez para os FIIs, talvez para o exterior. Hoje é muito fácil no Brasil a gente colocar no exterior, então eu imagino que vai ter muito BDRs, ETFs, mais do que nas nossas empresas. Essa situação fiscal no Brasil também vai afetar a nossa bolsa no sentido de lucratividade, obviamente. Algumas vão repassar a inflação, outras vão complicar. O sistema financeiro não sei como que está, então é complicado. Aí, esse tesouro IPCA+, se tiver realmente uma inflação, vamos olhar aqui, se a taxa subir para 10% é menos 58%. Não vai ser IPCA mais 10. Esse IPCA mais 30. Você não vai conseguir sair. Você vai perder todo o teu dinheiro aqui, tá? Não vai perder que você não vai vender, né? E talvez mude, volte ali, ficar IPCA mais 5 e aí você saia com lucro. Mas não dá para saber, né? Então, se realmente ter uma dominância fiscal, esquece isso aqui, você tá zerado. E a bolsa ainda vai subir, não sei quanto. Provavelmente menos do que o dólar. Eu imagino, né, que vai ser menos. Mas vai ter sinais, talvez seja uma questão de inflação, a probabilidade é pequena de acontecer, principalmente no curto prazo. A gente vai entendendo, a gente vai vendo a situação, vai ver quando o governo começar a baixar a taxa Selic na marra, né? Isso vai fazer com que tenha aí uma precificação de juros futuros explodir, né? Eu acho difícil, é mais improvável o cenário. E no Brasil, diferente da Turquia, a Turquia teve uma explosão na bolsa. Aqui eu acho que a gente consegue se diversificar mais, eu acho que vai no ativo real mesmo, de fato, tá? E a nossa bolsa também não sei se ela é tão boa assim para essas questões. A gente tem muita coisa ruim lá, mesmo instituição financeira, pense quem tem que financiado um imóvel, praticamente não vai pagar o imóvel mais, vai ganhar de graça. Não sei como vai fazer, vai ter que ter uma forma. Você vai pagar uma parcela de, sei lá, paga R$ 3.000, se tiver uma inflação de 50%, reduziu aí tua dívida para metade praticamente, né? Pô, então não tem muito sentido assim de acontecer isso, porque as instituições vão ser afetadas. E aí, para a gente que não só que opera, mas que tem ali um patrimônio, eu não acho tão ruim isso aqui, tá? Pô, mudou teve mudança de poder, pá, 116 a 227%. Não teve, pode ser que também dá 116 a 227%. Não dá para saber.
Ah, putz, ferrou o Brasil, vamos virar uma Turquia, menos 58, menos 80, sei lá, né? Vai ser difícil você sair. Vai ficar com esse título aí como herança. Talvez não vale nada depois. Mas se você tiver um valor ok, mas um valor legal nos Estados Unidos, você vai estar muito mais protegido e muito mais tranquilo. Não adianta, mesmo a bolsa lá da Turquia, em 5 anos, ela subiu 50% em dólar. Se for a Turquia, será que isso vai acontecer no Brasil? Não sei, talvez não, né? Tipo, se acontecer a dominância fiscal, talvez não aconteça isso no Brasil. Acho que muitas ações vão quebrar, né? Não sei se tiver a Bova 11. A gente tem a petroleira, a Petro, mas é do governo. E se ele está fazendo isso, imagina o que ele vai fazer com a Petrobras, né? Vai ser pior ainda. Aí tem a Vale, que fala, é privada, mas quem manda é o governo. Se ele fazer isso com a inflação, imagina o que ele vai fazer com a Vale, que já aí já dá 25% no nosso Bova 11. Então, 25 não digo, mas dá uns... É 22, 23%. Então, complicadíssimo, tá? Na mão do governo, o que ele vai fazer? Aí tem os bancos, e se a gente olhar aqui, os estoques das dívidas no banco estão, eles devem 32%. A maioria é Selic, né? Imagino, curto prazo. Também está repassado para o cliente. Eles fazem aquele. Tem o tesouro direto e o título público, então ele compra no nome. Talvez esteja algumas coisas aqui embutido também, né? Aí Previdência, putz, coitados desses. Não sei se é tanto no Selic, eu acho que deve ter alguns IPCA a mais lá dentro também. Aí fundo de investimento também, todo mundo colocando aqui, ó, puta, 1 trilhão, tá? Olha quantos trilhões aqui nossa dívida. É muita coisa. E não residentes aqui, que são estrangeiros, 830 bilhões, que também estão em pré-fixados, a maior parte, né, quase 74%, que eu acho que eles imaginam que o real não vai desvalorizar, que vai ter um cenário tranquilo. Bem, agora fica a escolha de vocês, né? Vamos supor uma dominância fiscal aí, você tenha 2, 3% de acontecer, a chance. Uma melhora na taxa de juros talvez chegue a 85, a 90% de chance de acontecer nos próximos 3 anos. E 10%, sei lá, 7% não sei o que pode acontecer, porque não dá para ficar nesse patamar, tá? PCA mais 7,2 não dá, Selic é 15 não dá, vai ter que acontecer alguma coisa, tá? Uma crise que daí vai conseguir jogar lá para baixo essa nossa Selic, porque a inflação vai lá para baixo. Alguma coisa vai acontecer nos próximos anos, fazendo com que melhore essa projeção da dívida. Eu não acho que vai chegar a 100% em 2030, tá? Eu acho que vai ser feito alguma coisa antes. Também não acho que o brasileiro aceite, não só o brasileiro cidadão, mas também tem muitas instituições que aceite aí que a gente perca a nossa moeda, que a gente demorou. A gente sabe o sofrimento de ter uma recuperação da credibilidade da moeda, que é uma das coisas mais importantes. Então, eu acho que assim, só pelo Brasil, difícil acontecer. Tem que acontecer aí um evento mais mundial ali que vá realmente afetar. Que quando começar a acontecer, vão bater tanto no dólar, vai lá para 6, 6,50, 7, 8, 9, e numa velocidade muito mais rápida do que a gente viu quando aconteceu na época da Dilma Rousseff. Isso aí gera uma desaprovação do governo absurda. Tá? Hoje, vamos supor que a desaprovação está lá 48%, chegou a 52% uma época, com a inflação ali tipo, controlada. Se vier uma inflação assim, não importa quem, tá? Não estou defendendo ninguém. Vai para 80, 85, que ninguém quer redução ali de salário na vida. Isso aí, pessoal. É uma opinião, tá? Isso aqui, esse vídeo é uma opinião, cada um se baseia nas suas teses. E, gente, se vocês quiserem, eu vou deixar meu Telegram aqui embaixo. Não é meu, né? Na verdade, é o Telegram da comunidade. Tem muita gente que está lá ajudando, tem gente bem boa lá. E às vezes vocês estão com alguns problemas, investimentos, alguns problemas aí com opções, ou algumas ideias, vocês podem
compartilhar e apesar de ser poucas pessoas, acho que até ficou melhor, que a qualidade ali ficou muito boa, tem gente bastante experiente que realmente ajuda mais aí do que somente ver os vídeos, né? Às vezes é bom a gente falar o que tem ali de problema, e aí vai ter 4, 5, 6, 7, 8 pessoas ali pensando para te ajudar, as pessoas ajudam até no privado, isso é muito legal. E veio uma ideia ali foi do Leandro ali, que ele mandou ali uma mensagem ali no YouTube, e aí a gente decidiu ali fazer essa comunidade aí online para, obviamente, claro, não perder dinheiro, mas principalmente aí ter uma rentabilidade e analisar bem o risco-retorno aí de cada operação que a gente vai fazer, tá? Agora, lembrando, se quiser se proteger assim, põe ali, pode ser por meio de PDRs, pode ser por meio de VB11, pode ser por meio de outros ETFs, mas acho que uma parte ali do patrimônio pode ser alocada ali no exterior, tá? Porque se realmente acontecer isso, legal. Se eu fosse optar assim, por 100% em renda variável, ou 70% no exterior e 30% no Tesouro IPCA mais desse, obviamente 70% no exterior e 30% no Tesouro IPCA mais desse. Porque se o Brasil só corrigir um pouco, eu já ganho um monte desses 30%. E se o Brasil for lá para baixo, pelo menos vou ter 70% do meu patrimônio dolarizado, né? Então, eu acho que essa é a ideia, né? Eu acho que em vez de você, às vezes, comprar uma ação ali, brasileira, né? Não que não pode, né? Mas talvez fazer um asset allocation ali, muito bom, tá? Porque Brasil a gente tem isso, né? Então, tem algumas oportunidades. Eu acho que essa pode ser uma, né? Se tiver um ajuste fiscal, realmente vai ali para menos de 5%. Então, ou dá um booster na carteira, se tiver 10%, você já ganha ali uma boa rentabilidade em um ano, talvez. E outras você está protegido, né? Você tem ali ativo simplesmente de muita liquidez, né? Essas coisas ali são pequenas doses que você faz, às vezes você fez uma rolagem, você recebeu, pô, vou colocar esse dinheiro que não falta, ganhei isso na operação, vou fazer isso. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, continuando aqui, né? Tô a fim de falar hoje, mas nos Estados Unidos fiz uma operação, tinha um risco de $5.500. Imaginava que podia ganhar bem mais, né? Mas aí ganhei, recuperei esses $5.500 e lucrei $8.500, além de ter sobrado umas travas de altos que pode me dar mais um bom lucro, né? Bom, eu já tinha investido 5.500, já peguei esse, ganhei mais o 8.500. Aí montei ali uma outra estrutura, gastando não, colocando em risco $3.500. Eu gastei $500 para fazer, mas o meu risco efetivo são $3.500. Obviamente, se der totalmente errado, veio de um dinheiro que eu consegui, né? Uma parte desse dinheiro que eu consegui ali com uma operação estruturada nos Estados Unidos fez isso. E, além do mais, essa estrutura pode me dar um pouquinho mais, porque sobrou ali para dezembro de 2027 e janeiro de 2028 duas travas de altas, e se o ativo ficar ou igual ou subir ali, eu posso ganhar entre 5 a 10 mil dólares, né? Beleza. Bons investimentos a todos. Espero que entendam aí esse meu ponto de vista e que continuem fazendo a discussão ali, principalmente no Telegram, para a gente aí se aprimorar, vendo novas fórmulas aí de tirar dinheiro do mercado, sempre com segurança, tá? Sempre com segurança. Margem é muito importante. Às vezes a gente pode ganhar um pouquinho menos, mas cuidado aí, tanto com margem na put quanto com margem na call, né? Porque quem está iniciando, assim, se vende uma call, não deu certo, vou vender mais uma call ali para fazer preço médio. Nossa, você se quebrar. Então, da mesma forma, put, a gente tem essa tendência. Agora caiu muito, o ativo vai subir, vou vender mais uma put, né? Porque está lá embaixo. Aí cai de novo e aí você tem uma dívida muito grande. Já chegou muita gente, às vezes, cansado de, nossa, ter que comprar 100% do patrimônio em uma ação, tá? Só porque ficou fazendo preço médio em venda de put. Então foi triste, né? Porque daí continuou caindo.
Se a pessoa segurou a ação, pelo menos subiu de novo, tá? Uma parte, que foi acho que com a Vale, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, muita atenção, muito, muito estudo na gestão de risco e quanto você pode vender. Eu acho que você pode vender, sei lá, BOVA 160, você pode vender, se tiver 160 mil reais, você pode vender até 1.000 calls ali, obviamente se protegendo, com vários heads ali e tudo mais, para você ficar tranquilo, né? E com operações estruturadas, né? Sabendo fazer bem certinho, você vai. Ideal é você ter pelo menos ali 80 mil daí em algum ativo de ações, FIIs, sei lá o que você quiser, né? Boas, né? Boas mesmo. E aí você tem um 80 mil em renda fixa, tendência você não, dificilmente você vai quebrar, né? Até porque você tem um pouquinho de renda variável e isso vai te ajudar a pagar a conta e aumentar a sua margem. Isso aí. Valeu, pessoal.